Fala, pequeno gafanhoto! Vamos conversar nessa aula sobre a excreção comparada, que todo mundo faz xixi dentro dos cordados, todo mundo sabe, é ou não é? Agora, dependendo do animalzinho, o produto que é excretado e o rim que forma, que tem a função de retirar este produto de dentro da corrente sanguínea, pode ser diferente. Quer saber mais como se compara a excreção dentro dos cordados? Segura na bagaça que depois na vinheta tem excreção comparada para você. Então, o negócio é o seguinte, dependendo do cordado, ele vai ter um rim diferente, tá? Com localização e função diferente, e também vai ter um produto excretor diferente. Primeira coisa que eu quero que você entenda, nego, ó, excretar não é a mesma coisa que eliminar fezes, beleza? Eliminar fezes é uma coisa, excretar é outra. Por que eu estou falando disso? Porque você tem que entender que excreção é você eliminar uma substância tóxica, tá? Geralmente nitrogenada, mas não necessariamente uma excreção tem que ser nitrogenada, já vou te dar um exemplo disso, né? Mas excreção é você liberar uma substância tóxica que o funcionamento da tua célula, do teu organismo, teu metabolismo produziu. Por exemplo, quando você faz a respiração celular, você libera CO2. Cara, você não comeu CO2. O CO2 foi produzido através de um metabolismo seu, que foi a produção energética. Você tem que pegar esse CO2, que ele é tóxico em grandes concentrações no teu sangue, e tem que eliminar. Para tal, você utiliza a expiração juntamente então com o seu pulmão. Beleza? Você percebe que o CO2 é uma substância tóxica que não tem nada a ver com o xixi, por exemplo. Isso é um assunto mais lá para o sistema excretor depois. Mas este CO2 foi gerado por você. Quando você faz xixi, tem ureia. Esta ureia você não comeu. Ninguém aqui come ureia. Só que a ureia veio então de um produto, um subproduto, na realidade um resto do teu metabolismo, principalmente da digestão de proteínas, que o fígado transformou em ureia para você excretar. Agora, quando você faz cocô, aquele cocô você comeu. Não, cara, como assim? Comeu. Ele é o resto da maçã que você comeu. Ele é o resto do seu almoço. Ele não veio de dentro da sua célula. Claro, alguns produtos que estão ali naquele bolo fecal, pode ter sais biliares, pode ter enzimas que você produziu, beleza. Mas a grande totalidade, a maior parte, é resto do que você ingeriu como alimento. Então eu não considero o cocô uma excreção, e sim uma eliminação de restos da tua digestão. Belezinha? Bom, então o grande órgão responsável pela excreção é o rim. Não é o único, mas é o rim. E aí, dependendo do mamífero, do réptil, da ave ou do anfíbio, né, ou do peixe, ele pode ter um rim diferente. Então eu tenho aqui, ó, esqueminha aqui para vocês, ó, 3 tipos de rins. Rins pronéfrons, rins mesonéfrons e rins metanéfrons. Eles diferem tanto na sua localização quanto no seu modo de funcionamento. Professor, eu estou me perdendo-me todo. Calma aí, gafanhoto. Gafanhoto, look my eyes. Calma. É muito fácil, mas é muito fácil. Então vamos lá. Pronéfron, ele está localizado na região cefálica. Na realidade mesmo, não é bem na região cefálica. Ele estaria na região torácica, mais perto da cabeça. Por isso, eles falam em muitos livros como região cefálica. Obviamente não é o nosso caso. Onde é que o nosso rim se encontra? Lá nas costas, ou seja, na região do abdômen, na parte de trás, lá na parte lombar. Beleza? Então o nosso rim é mesonéfron, é metanéfron, é um rim abdominal. Mas volta para o pronéfron. Se nós tivéssemos pronéfron, é como se ele tivesse localizado aqui no pescoço, aqui, ó. É como se eu tivesse os 2 rins no pescoço. Mas tem animais que fazem isso? Tem. Quem faz isso?
Ô professor, mas agora eu se perdi-me todo. Tu não falou que nós somos metanéfros? É isso que eu quero combinar com vocês, tá? Nós vamos trabalhar a localização e o tipo do rim na fase adulta. Por quê? Porque dependendo do animal, durante a fase fetal, quando você teve o teu primeiro rim, cara, o primeiro rim lá no período gestacional, ele foi um rim pronéfron. Funcionou, professor? Não, não funcionou, não chegou a funcionar. Mas o início da formação renal foi meio que cefálica, torácica superior. Claro que quando ele funciona, ou seja, quando ele realmente importa para mim, ele está na posição de metanéfron. Por isso que eu quero combinar com vocês que nós vamos classificar o tipo de rim e sua localização tomando como base o indivíduo adulto. Beleza? Então a minha pergunta é, professor, quem tem rim na fase adulta localizado na região cefálica? Os agnatos. Então anota aí, gafanhoto. Quem tem este rim são os agnatos. Agnatos. Se você não lembrar, agnatos é a lampreia. Agnatos é a feiticeira. Ou seja, são aqueles cordados, eucordados, né, que não possuem mandíbula. Então, a lampreia tem o rim pronéfron. Quem vai ter o rim mesonéfron? Aqueles caras que vêm logo depois da lampreia, ou seja, os peixes e os anfíbios. Estes dois carinhas vão ter os rins localizados na região torácica, no peito, no tórax desses animais. De novo, quando o peixe ou o anfíbio estiverem no estágio larval, eles terão rins pronéfron. Mas qual é o meu combinado contigo aí, gafanhoto? Nós vamos considerar a fase o quê? Adulta, beleza? Então, peixe anfíbio tem o rim do tipo mesonéfron, ele está na região torácica. E quem que tem o rim na região lombar, na região abdominal, aqui no abdômen? Aí são todos os três que estão faltando. Ou seja, nós teremos aqui os répteis, aves e os mamíferos, beleza? Então, réptil, ave e mamífero, nós teremos os rins do tipo metanéfron e este rim está localizado numa região abdominal. De boa? Fácil pra cacete, ou não é? Beleza. Agora dá uma olhadinha aqui. Professor, tu falou a diferença desses rins quanto à sua localização. E o seu funcionamento tem alguma diferença? Tem. Cara, rim é para tirar a excreta, beleza? Vou começar pelo nosso, que você está mais familiarizado. Da onde que o nosso rim tira as excretas? Ah, professor, do sangue. Perfeito. Então, olha só, o funcionamento de um rim metanéfron, este rim metanéfron, ele vai retirar as excretas diretamente do sangue e somente do sangue. Então eu fiz aqui, ó, um rim, eu fiz aqui um néfron, né, de um rim metanéfron. Em verde eu exemplifiquei compostos tóxicos. E você está vendo aqui um sangue, né, um vaso sanguíneo. Você percebe que o vaso sanguíneo com essas excretas vem, se aproxima aqui da cápsula de Bowman, se enrola e há o processo então de filtração, onde a excreta cai diretamente do sangue para o túbulo renal. Ponto. Eu retiro excreta somente do sangue, eu sou um metanéfron, é minha fisiologia do metanéfron. Agora, olha só, se você pegar um agnato, a lampreia, tem sangue, ela, professor, tem, tá aqui, ó, tá aqui o sangue, o vaso sanguíneo, estão aqui as excretas. Acontece que você está percebendo, olha aqui comigo, tio, ó, olha aqui com o tio, ó, que este sangue, ele passa reto aqui, ó, ele não tem contato com o néfron em questão. Então, o que vai acontecer? As excretas vêm para o celoma, e do celoma, essas excretas vão para o néfron, e daí serão eliminados. Então, eu estou dizendo que quem tem rim pronéfron não retira excretas do sangue. Do sangue primeiro vai para o celoma, e é do celoma
que esse rim retira excreta, não é do sangue. Então, olha só, aqui eu tirei a excreta direto do sangue. Aqui ele está tirando a excreta do sangue, passou para o celoma, e aí sim, da cavidade celomática do animal, ela está vindo para o néfron. Beleza? O mesonéfron faz os dois ao mesmo tempo. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui o néfron, eu tenho aqui o C de celoma, o S de sangue, ok? Uma parte da substância tóxica sai do sangue e vem para o celoma. Sai do celoma, vai para o néfron. Mas eu já tenho uma comunicação, ainda que pequena, entre o sangue e o néfron. Então eu também posso pegar essa substância tóxica direto do sangue. Então você está percebendo que o mesonéfron consegue tirar substância tóxica do sangue e do celoma. Beleza? Aqui não tem participação do celoma nenhuma. Aqui não tem participação do sangue nenhuma. Aqui eu tenho tanto a excreta vindo do celoma, quanto a excreta vindo do sangue. Deu para entender? Então é isso, nego. É isso que tem que saber dos tipos de rins. Onde ele se localiza e de onde ele tira a excreta. Pronéfron só do celoma, mesonéfron, celoma e sangue, metanéfron só do sangue. Agora, além de saber os tipos de néfrons, tu tem que entender os tipos de excretas. Isso o vestibular cobra ainda de maneira maior, beleza? Porque eu posso excretar amônia, ureia ou ácido úrico. Isso vai depender de vários fatores, entre eles principalmente o habitat em que eu moro e o meu modo de vida e também a minha fase gestacional. Professor, como assim? Tu já vai entender, gafanhoto. Olha só, eu posso excretar amônia? Posso. Aliás, ela é o primeiro produto metabólico nesse processo, tá? Então você forma amônia, o fígado, metaboliza, forma amônia, geralmente vindo ali da digestão de aminoácidos, da digestão de proteínas, e eu vou jogar essa amônia no sangue para excretar lá pelo rim. Acontece que a amônia é muito tóxica, mas muito tóxica. Então, se eu resolver excretar na forma de amônia, eu quero que tu entendas que eu tenho que excretar amônia com uma quantidade muito grande de água, muito grande de água. Essa toxicidade, ela só não vai me causar um problema caso esta amônia esteja liberado, então, seja liberado uma quantidade dissolvida numa quantidade muito grande de água. Ora, para isso, ela tem que ser completamente o quê? Solúvel na água. Então, eu tenho uma grande solubilidade da amônia à água. Dessa maneira, eu consigo excretar esta amônia sem me intoxicar. Beleza? Já a ureia, ela é mais ou menos tóxica, tá? Então eu não preciso de tanta água, vou seguir o mesmo padrão. Então eu preciso de uma quantidade mais ou menos de água para que haja o processo de excreção. Logo, ela também é solúvel em água. Eu não preciso de tanta água, mas tem que ocorrer a sua solubilidade para que eu possa então carrear essas moléculas de ureia. Agora, o ácido úrico, ele é pouquíssimo tóxico, bem pouco tóxico. Então eu não tenho ali a necessidade de eliminar com muita água, tá? Então, esse cara aqui, ele é insolúvel em água. Eu vou usar menos água. Aliás, praticamente, vou botar aqui, eu elimino sem água, E por eliminar sem água, você percebe que o ácido úrico, ele é praticamente o quê? Insolúvel em água. Então, pessoal, mas o que isso tudo tem a ver? Tem tudo a ver. Porque tu pode parar para pensar e falar o seguinte, professor, beleza, então assim, eu vivo na terra, eu vivo na água. O que é melhor para mim? Porque para e pensa, se eu excreto amônia e eu tenho que excretar amônia com muita água, então teoricamente eu tenho que viver na água. Beleza. Agora, se eu vivo na terra,
Então eu vou optar por excretar ácido úrico? Para que eu vou desperdiçar tanta água se eu vivo na Terra? Então, como é que a gente vai criar, como é que a gente vai determinar quem excreta o quê? Então vem comigo aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos fazer a seguinte comparação. Quem é aminotélico, ou seja, quem excreta amônia? Então vou botar aqui, ó. Os aminotélicos. Professor, o que é ser aminotélico? Ó, de novo. Ser aminotélico é aquele animal que excreta na forma de amônia. Se eu excreto na forma de amônia, eu preciso de muita água. Logo, eu tenho que viver na água, não é? Então, vamos lá. Desses carinhas aqui, quem é que vive na água? Então, você vai botar os agnatos, perfeito. Agnatos vivem na água, excretam amônia, perfeito. Ah, os peixes, perfeito. Só que o detalhe aqui, ó. Somente peixe ósseo. Que é a maioria dos peixes? É a maioria dos peixes, né? Mas não são todos os peixes ósseos, não são todos os peixes. Os peixes cartilaginosos não vão excretar amônia. Ah, por que isso? Calma, já vai chegar lá, tá? Quem mais vai excretar amônia? Olha aqui, anfíbio. Professor, anfíbio vive na terra, vive. Mas a larva dele vive na água. É verdade. Então, anfíbios na fase larval, na fase de larva, vão excretar amônia. Perfeito, professor, tô vendo lógica nisso tudo aí, tranquilo. Agora vamos ver quem excreta ácido úrico. Teoricamente, quem excreta ácido úrico é quem vive na Terra, é quem vive na Terra. Então eu vou chamar aqui de uricotélicos. Então aqueles que excretam ácido úrico são os uricotélicos. Quem que tu vai botar aqui? Professor, vamos botar nós, né? Nós vivemos na Terra. A gente não excreta ácido úrico, não. Professor, mas nós vivemos na Terra. Calma. Primeiro eu vou botar quem é que excreta por ácido úrico. Depois eu vou discutir esse assunto com vocês, beleza? Quem excreta por ácido úrico, tá aqui, ó. São as aves e os répteis. Aves e os répteis. Ah, professor, ave, réptil, isso. Ave porque voa e não quer água no corpo armazenada na forma de urina. Então ela não vai ter nem ureia, que também precisa de água, muito menos amônia, precisaria de muita água, né? O réptil, por uma característica de ressecamento da pele, por botar ovos, ou seja, são os carinhas que botam ovos, ó, os carinhas que botam ovos. Inclusive aqui, ó, vai entrar o ornitorrinco. O ornitorrinco também, de certa forma, acaba sendo uricotélico porque ele acaba botando ovo e acaba optando então pela excreção de ácido úrico. Bom, quem é que vai excretar ureia? Já vai entender o negócio do processo da bagaça aqui, ó. Quem vai excretar ureia são os urotélicos. Urotélicos, aqui ó, urotélicos. Então, excretou ureia é urotélico. Quem está aqui? Nós, mamíferos, os peixes cartilaginosos, e os anfíbios adultos estão ali. Pessoal, agora não tem mais lógica. Olha só, mamífero vive na terra, excreta por ácido úrico, professor. Para que excretar ureia? Para que precisar de água? Olha só, se nós excretássemos ácido úrico, a gente não precisava ficar bebendo água. Em época de seca, não precisava se preocupar tanto. Isso é um erro. Deus errou. Tu errou, Deus. Tu errou, tá ali, ó. Achei um erro em ti. Não errou. Olha só. Lembra que eu falei que o processo de excreção depende desde o processo de gestação. Nós, mamíferos, ficamos grávidos e por este motivo, as nossas excretas, enquanto nós somos fetos ou embriões, são mandadas para a mãe via cordão umbilical e a mãe elimina junto com a sua própria urina. Como é que eu consigo mandar ureia? Porque a ureia é solúvel em água. Então eu consigo
mandar a ureia que eu produzo enquanto embrião, para que a mãe consiga jogar no sangue dela via placenta e a mãe elimina. Agora imagina se nós eliminássemos ácido úrico, que ele é insolúvel em água. O feto, o embrião, produzindo ácido úrico, não iria conseguir eliminar, porque não conseguiria mandar para a mãe. Este ácido úrico iria ficar depositado nesse complexo gestacional e essa toxicidade deste ácido úrico mataria o embrião. Você está percebendo que aqueles mamíferos que porventura excretavam ácido úrico foram extintos por um processo de seleção natural, porque isso causava uma inviabilidade do embrião. Por isso a necessidade de, mesmo morando na terra, nós termos que excretar na forma de ureia, principalmente por causa do período gestacional. Ah, pessoal, mas então por que a gente já não excreta na amônia, então, uma vez, já que estamos na terra? Porque aí nós teríamos que excretar muita água, mas muita água mesmo. Então, ao invés de você beber esses 2 litros de água que você bebe por dia, tu teria que beber 30 litros de água por dia. Então, percebe que a ureia para nós é perfeita, é na medida, na dosagem correta. Pelo mesmo motivo, o peixe cartilaginoso. Porque tu pode dizer o contrário do peixe. Ah, pessoal, já que o peixe vive na água, ele que excrete amônia. Só que o peixe não passa por estágio larval. Peixe ou tem uma viviparidade incompleta, meio que a tubaroa ficasse grávida, ou na maioria das vezes são ovovivíparos, ou seja, o desenvolvimento ocorre dentro do animal, dentro da fêmea. E como é que o mesmo esquema, como é que aquele peixinho vai mandar excreta para a mãe se for insolúvel? Ou como é que aquele peixinho vai mandar excreta para a mãe se for na forma de amônia, que é muito tóxico? Então, a ureia, de novo, é uma medida certa de água e toxicidade para que o desenvolvimento embrionário desses animais aconteça, tá? O anfíbio adulto, uma vez que ele vive na terra, né, quando está na sua fase adulta. Então você percebe que tudo isso, parece extremamente arquitetado, pensado nos mínimos detalhes. É isso aí. Na realidade, esses mínimos detalhes são longos e longos anos de evolução. Beleza? Bom, para nós finalizarmos a nossa aula, eu só quero deixar uma única observação. Quem de nós gasta mais energia para formar a própria urina? Por exemplo, quem tu acha que gasta mais ATP para fazer xixi? Uma galinha, um cachorrinho ou uma tainha? Professor, deve ser tudo igual, né? Não. Por que não? O primeiro produto excretório que todo mundo forma é amônia. Tu forma amônia, todo mundo forma amônia. Só que eu não vou jogar no meu sangue amônia porque a amônia é tóxica, precisaria de muita água, então o meu fígado transforma amônia em ureia. Opa, se o meu fígado tem que transformar amônia em ureia, ele tem que fazer uma metabolização, ele vai gastar mais energia. E para transformar amônia em ácido úrico, gasta mais energia ainda. Então, se você parar para pensar, quem menos gasta energia, gasta, mas é o que menos gasta, é quem excreta por amônia. Então, aqui, ó, nós temos o menor gasto energético. ATP é menor. Quem excreta mais? O ácido úrico. Porque a transformação de amônia para ácido úrico tem um custo energético maior do que a transformação de amônia para ureia. Então aqui, ó, tu tem o maior gasto de energia. E aqui, professor, aqui é o meia boca, ó, tem um gasto mais ou menos energético, fica no meio termo. Era aí que não deu para ler, ó, fica aqui no meio termo. Então, energeticamente falando, a galinha usa muito mais energia do que o cachorrinho, do que a tainha, beleza? Essa é a aula sobre a excreção comparada dos cordados. Desnecessário dizer que o prazer em tê-los aqui comigo é enorme. Um beijo na alma e até a nossa próxima aula.